O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 10. Deveres civis, morais e espirituais. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Deveres civis, morais e espirituais. É importante essa lição, você que é professor, procurar um embasamento bem mais profundo, porque essa lição ela trata também da questão do Estado, da Igreja e do Estado. Qual o papel da Igreja em relação ao Estado? Isso é importante, é um debate atualíssimo, né? Nós estamos vendo o Estado brasileiro, a situação como se encontra, e também a situação mundial. Então é importante uma reflexão sobre o papel, né, do Estado hoje, né, como a igreja deve se portar diante do Estado. No livro de apoio que você deve ter em mãos, Maravilhosa Graça, a gente faz um comentário exaustivo, mais detalhado, sobre a função do Estado, né, e a relação que a igreja deve ter, né, com o Estado. A gente faz aí um apanhado histórico, a partir dos filósofos que a gente chama contratualistas, que eram os filósofos que trabalharam muito essa relação entre igreja e Estado. Aí nós temos aí o John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, que foram os filósofos contratualistas que trabalharam a relação da igreja com o Estado. É importante a gente conhecer isso, por isso que eu trago no livro esse resumo e um debate mais moderno também, mais atual, até a interferência do Estado em determinados assuntos que diz respeito à igreja. A gente aborda temas como esse nesse livro-texto, nesse livro de apoio. Então eu acredito que vai ser de grande ajuda para você, porque a lição ela é clara. Paulo vai trabalhar o capítulo 13 de Romanos, dizendo o seguinte, começando com essa palavra, com essa expressão: toda autoridade é constituída por Deus. Mas como isso acontece, aí é uma análise detalhada do texto, que vai ajudar você a trazer para a classe e o aluno entender, né, também qual é a função do Estado e qual é também a função da igreja. Para que não haja uma mistura nesses papéis. Infelizmente, eu vou chamar aqui promiscuidade, né, essa mistura de igreja e Estado, é uma coisa que na história do cristianismo não tem sido saudável. Essa união de igreja e Estado, onde o espiritual é absorvido pelo secular, onde se acaba os limites, onde não se tem mais parâmetros para a função nem de um nem de outro, isso realmente é prejudicial. É importante a gente saber disso, como a igreja deve se portar diante do Estado. Olha só, nós falamos aí dentro desse contexto dos deveres civis, falamos da natureza do Estado. Paulo vai trabalhar essa questão bem clara, falando da questão da autoridade. Na mente de Paulo, o Estado
A autoridade é constituída por Deus para promover o bem. A autoridade, a exousia, como ele chama aí, era para promover o bem. Eu digo na literatura, no livro e na referência literária que nós damos aí, que esse texto não está validando os regimes autoritários, ditatoriais, mas o princípio da autoridade é Deus que dá. Agora, os homens, os governantes, têm seu papel a fazer. Tem seu papel a fazer, mas isso não tira a soberania de Deus, não tira a soberania divina sobre as nações. Nós vamos ver no livro de Daniel que Deus é Senhor e é soberano sobre todas as nações. E quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, o próprio Israel está debaixo do jugo de Roma. Nós temos aqui os imperadores, homens que tinham um poder tremendo naqueles dias, um poder secular, assoberbante. Mas Paulo, o conceito dele é esse: toda autoridade é constituída por Deus. E ele mandava até orar para que tivesse, escrevendo a Timóteo, orássemos pelas autoridades para que desfrutássemos de paz. Então isso é importante a igreja pensar nisso. Pensar nisso. Né? O cristão pensar nisso. Esses deveres que eu chamo aí de deveres civis. No livro a gente trata essa questão da potestade, das traduções, da autoridade, mostrando dentro do contexto do pensamento do apóstolo. O propósito do Estado. Eu digo aqui o seguinte, a natureza espiritual de um governo civil está no princípio da autoridade a ele delegada. O propósito da sujeição do crente à autoridade consiste, segundo Paulo, é especificado em Romanos 13. A razão dada é a promoção do bem, a punição do mal por parte da autoridade. Em outras palavras, manutenção da ordem. Isso aqui é importante. É evidente que aqui não está em vista o debate da desobediência civil quando essa lei do Estado fere princípios da palavra de Deus. Essa lei ela é legal, mas ela não é moral à luz da palavra de Deus. Aí nós temos que fazer uma diferença entre o que é legal e o que é moral. Por exemplo, as leis do divórcio. No Brasil, hoje, qualquer pessoa pode se divorciar, até mesmo sem a presença de advogado em determinadas situações. O divórcio está banalizado de uma forma assustadora. Agora, isso é legal do Estado? É moral para a igreja? Não. O problema está aqui. Nem tudo que é legal é moral. A palavra de Deus, ela vai se contrapor, né, vai se chocar com determinados princípios que são legais da sociedade. Então, quando houver esse confronto entre a palavra, aquilo que é moral com o que é legal, o cristão vai optar. Não é nem optar, ele precisa se posicionar, ficar do lado da palavra de Deus. E não descer na correnteza como muitos estão descendo. Porque o Estado legalizou, o Estado permitiu, eu posso fazer. Não é assim. Existe no Estado até um sensualismo legal, que é promovido nas mídias, né, na TV, internet. Existe uma legalização do pecado. Mas isso é moral diante de Deus? Não é. Então o cristão tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente. Para ele ter referências. Mas Paulo está falando aqui do Estado como um princípio de autoridade, né, que o cristão deve respeitar ele, né, como, por exemplo, pagar impostos, porque ele é uma autoridade delegada, nesse caso, Paulo está falando. Então, pagar impostos. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Mas é uma obrigação. É um dever. E precisamos praticar, fazer isso. Então, isso é importante o cristão ter isso em mente.
O propósito do Estado, eu resumi um pouquinho aqui. A Igreja e o Estado, Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades constituídas deve-se primeiramente por razão de obediência. Nesse caso, o crente deve submeter-se ao poder coercitivo da lei, pagando impostos e tributos. É interessante notar que Paulo fala de dois tipos de tributos nesse capítulo, o foros e o telos. O primeiro termo é uma referência aos impostos diretos, enquanto a segunda aos indiretos. Então, veja só, Paulo falava disso. O cristão não pode ser aquele que vive burlando a lei, que vive maquiando, que vive para fugir da fiscalização do Estado. Não, o cristão ele tem que ter uma vida transparente diante da sociedade, do Estado e diante de Deus, né? O princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre. Nós podemos até discordar e não ser simpatizante com determinado sistema político. Nenhum sistema político é ideal. Nós temos que saber ter consciência disso. Alguns são menos prejudiciais e se ajustam mais à natureza humana do que outros, evidentemente. Mas o cristão, a mente dele, precisa ver além disso. Precisa ver além disso. É o que eu falo aqui. Respeitar a autoridade. Eu posso discordar da ideologia de determinado governo, de determinado sistema político, determinado partido, mas eu não posso ser aquele cristão que vou descer a baixaria, né, a ponto de se tornar um anárquico e não querer mais respeitar as leis. Não pode ser assim. Deveres morais, Paulo fala da dívida que todos devem ter, que é o amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, ele diz aqui, exceto o amor. Então o cristão tem que ser uma pessoa que honra seus compromissos. Não pode dar cheque sem fundo, não pode comprar a crédito, ou como se diz no linguajar nordestino, fiado e não pagar. Isso tudo é forma isso é uma forma de desonestidade. O cristão precisa honrar com seus compromissos. Precisa ser um cidadão, salgar fora do saleiro. Não adianta dizer que é um cristão e ser aparentemente ter um testemunho da sociedade se ele não respeita essas normas que são válidas da sociedade. O que mais que eu coloco? A segunda tábua da lei, que Paulo mostra aqui, esse relacionamento vertical que o crente tem com Deus e o relacionamento horizontal que ele deve ter com os outros. Por isso que eu falo nas duas tábuas da lei. Um do lado é Deus, o outro do lado são os deveres civis, deveres para com o próximo. Então nós vivemos para nos relacionar, para nos respeitar, para nos honrar. Isso é importante. Então Paulo mostra aqui sobre vários mandamentos: não terá outros deuses, não fazer imagem, ou profanar o nome de Deus, guardar o sábado. Aí do outro lado ele fala honrar pai, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Então o interesse dele aqui, que eu digo aqui, é pelas relações interpessoais. Vamos nos relacionar. Nada que venha prejudicar o outro, que seja feito de uma forma para benefício próprio, para ganhar vantagem em cima do outro, vai honrar a Deus. Amado professor, o terceiro tópico dessa lição é deveres espirituais. Nós falamos dos deveres civis, morais e agora os espirituais. Está no versículo 11, você vai ver que Paulo diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. A palavra grega que Paulo usa aí é kairos, que é tempo oportuno. Então, o que está na mente do apóstolo aqui? É que nós cristãos temos que ter uma mente escatológica. Nós temos que estar com um olhar no futuro.
mesmo vivendo com deveres civis, com responsabilidade como cidadão perante as autoridades, somos obrigados a votar, somos obrigados a pagar impostos, são deveres civis, somos exortados a amar, a nos relacionar, esses deveres, né, do relacionamento com o próximo, a gente chama de deveres morais, mas tem esse lado espiritual que nós não devemos esquecer. Esse olhar no futuro, para que uma mente, que não tenhamos uma mente terrena, no sentido de o apego a essas coisas daqui. Como diz alguns sociólogos, as pessoas foram transformadas em mercadoria. Essa cultura faz isso. Como nós não nos amoldarmos a essa cultura? Tendo uma consciência escatológica. Saber que a nossa parada final não é aqui. Saber que o nosso futuro está guardado em Cristo Jesus. Paulo diz isso aos Filipenses. A nossa pátria, diz ele lá, não está aqui, nós aguardamos o Senhor Jesus. Então, essa consciência do que a gente chama parousia, a segunda vinda, a vinda do Cristo, tem que estar na mente do cristão. Para o cristão não se tornar um materialista, uma pessoa que só pensa nas coisas materiais. Então, você pegar os deveres civis, os morais e os espirituais, e aprofundando isso dentro dessa bibliografia que nós demos, você vai dar uma aula excelente. Eu agradeço a Deus, né, pelo privilégio de ter nos dado, e oro para que você seja bem-sucedido na exposição da sua aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.